Já parou para pensar como a tentativa de consertar um relacionamento quebrado dentro de casa pode ter tudo a ver com a cura de uma nação inteira depois de um grande conflito? Hoje, a gente vai conectar esses dois mundos que parecem tão distantes. É uma jornada que começa no micro, no pessoal, e nos leva até o macro, mostrando que, no fundo, o caminho da reconstrução é muito parecido. Bom, para a gente entender isso, vamos começar com uma história bem íntima. Uma história sobre o peso do passado e a chance de fazer as pazes com ele. Essa frase é do Dr. V.J. Roach, um médico super bem-sucedido. Ele estava refletindo sobre os primeiros anos de vida dos filhos e percebeu que simplesmente não conseguia se lembrar de detalhes, como as covinhas nas mãos dos bebês. E essa ausência de memória trouxe um sentimento muito forte de culpa para ele. E ele explica que não foi por maldade, sabe? Foi mais uma coisa de seguir no piloto automático. O trabalho, a carreira, tudo isso foi tomando a frente quase que por inércia. Essa abordagem mais passiva acabou levando a momentos perdidos e aquele sentimento de que ele poderia e deveria ter sido um pai mais presente. Mas a história não termina nessa culpa, não. Pelo contrário, o Dr. Roach teve uma espécie de estalo, uma verdadeira epifania. Ele se deu conta de que, mesmo com os filhos já mais velhos, ele podia mudar. Ele podia passar a ouvir mais, a estar mais presente e a reconstruir ativamente essa relação. Ele descobriu que a porta para a conexão, na verdade, nunca se fecha. E o mais interessante é que essa luta pessoal dele se encaixa numa história muito maior, que é de como o papel dos pais está mudando completamente nos dias de hoje. Uma pesquisa feita com pais de vários lugares do mundo mostrou exatamente isso. Eles estão meio que tentando se achar num mar de novas expectativas. Não tem mais um roteiro pronto, sabe? Alguns ainda se agarram àquele papel mais tradicional de provedor, enquanto outros estão explorando jeitos completamente novos de ser pai. E aqui a gente vê essa tensão de forma bem clara. De um lado, tem pais como o Mason, que abraçam esse papel de provedor. Para eles, é uma questão de eficiência, de sacrifício pela família. Já do outro lado, tem pais como o Harper, que estão rejeitando ativamente aquela cultura super masculina para criar uma identidade nova, muito mais focada no cuidado, no afeto. Então, o ponto crucial para muitos não é buscar uma igualdade matemática, tipo 50-50 o tempo todo. A chave é ter uma parceria flexível. É como uma dança que se ajusta conforme a música da vida. Uma hora um assume mais, outra hora é o outro, um dando suporte para o outro quando precisa. É aqui que a nossa conversa dá um salto. E se essa necessidade de reparar as coisas, de encontrar um novo começo, não for só uma coisa de dentro de casa? E se isso se expandir para uma escala, bem, uma escala gigantesca? De repente, o tamanho do desafio fica enorme. A gente sai da dinâmica de uma família para olhar para sociedades inteiras, tentando se reerguer depois de violência em massa, de opressão, de guerra. As feridas aqui são coletivas e muito, muito profundas. E é justamente nesse cenário tão complexo que a gente encontra um nome formal para aquilo que famílias como a do Dr. Roach fazem de um jeito mais informal. O nome desse processo é reconciliação. É fundamental entender bem isso. Não se trata de forçar as pessoas a se amarem ou a perdoarem umas às outras. O objetivo é bem mais prático. É construir uma base de confiança mínima para que a sociedade possa seguir em frente sem voltar à violência. É sobre aprender a coexistir. O manual da International IDEA deixa essa distinção bem clara. Reconciliação não é passar pano, não é uma desculpa para a impunidade, nem para esquecer o que aconteceu. Muito pelo contrário, é um processo longo, difícil, que exige encarar o passado de frente para conseguir, enfim, construir um futuro juntos. Da mesma forma que um pai pode usar várias estratégias para se reconectar com o filho, curar uma nação também exige uma abordagem com muitas frentes, com várias peças trabalhando juntas. E aqui estão os pilares desse processo: verdade, justiça, cura e reparação. O mais importante é entender que eles não são uma lista de opções, eles são as peças de um mesmo quebra-cabeça. Para a reconciliação funcionar de verdade, todas essas peças precisam estar lá. E aqui o paralelo fica gritante, né? A base é exatamente a mesma que se precisa para consertar uma relação entre pai e filho. A ideia é construir um novo pacto social, seja dentro de casa ou num país inteiro. Um pacto que seja baseado no respeito e no entendimento mútuo. Então, no final das contas, o que essa viagem toda, do micro para o macro, nos mostra? O que a experiência de um pai e a recuperação de uma nação têm em comum? A lição fundamental é esta: o desafio é o mesmo:
Como é que a gente reconhece a dor, a culpa, os erros, mas sem deixar que isso defina todo o nosso futuro? Como usar o passado como uma lição e não como uma sentença? E aquela frase famosa do filósofo George Santayana resume tudo perfeitamente. Esquecer não é uma opção. Na verdade, é o contrário. A memória se torna a ferramenta mais poderosa que a gente tem para aprender e para garantir que os mesmos erros não se repitam, seja na criação dos filhos ou na construção de uma sociedade. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Esse processo de reconstrução não é uma coisa abstrata, que acontece longe nos livros de história. É uma parte constante e super necessária de todas as relações humanas. É um trabalho que começa nos nossos laços mais íntimos e se espalha para o mundo que todos nós dividimos.